Então, a grande pergunta é como é que eu faço a minha instituição de saúde ser desejada por um cliente? Né? Grande questão. E aí é que entra todo executivo, todo gestor em saúde tem que se atentar, porque a gestão ela não é só números, né? Não são só KPIs, não são indicadores, né, para serem atingidos, não é só isso, que são essenciais com certeza, né, porque sem o financeiro não existe assistência e consecutivamente sem a assistência também não existe financeiro. Então é nessa vertente, nessa questão que a gente vem trazendo o assunto de gestão. Como é que um gestor com executivo, independente de onde ele esteja no hospital, esteja numa clínica, ele consegue fazer concatenar todos esses assuntos de gestão e assistência, né? Ao meu ver, isso se prova bastante, a centralidade no cliente é essencial. E para você trazer o quê? A qualidade necessária. Né? E o que é qualidade? A grande pergunta é o que é qualidade assistencial, o que é qualidade de gestão? Né? Isso vai muito, como você disse, há pouco tempo vem sendo implementada. Exatamente. Aqui no Mato Grosso em relação a isso. Por que uma certificação é importante? A grande pergunta é por que é importante uma certificação? Por que é importante? Às vezes a pessoa vê, mas um hospital conseguiu isso, um hospital conseguiu aquilo. Mas por trás disso está o paciente como centro, na centralidade como um todo. E o gestor tem que se atentar para isso, porque não é só a estratégia do negócio que está dentro, do seu papel, mas sim o cliente como um todo. Na verdade, né? a certificação ela se baseia muito em processos, né? Processos de qualidade, né? E quando você tem um bom processo, a tendência, para as pessoas entenderem, a tendência é você errar o menos possível. Você não erra nada, né? Porque se você... É como se fosse, na verdade, para a gente fazer um parâmetro para as pessoas conseguirem entender... talvez eu sempre tento puxar para o entendimento das pessoas, assim, é como se fosse um checklist de quando você vai, um piloto vai fazer um voo novo, né, com um avião. Você tem aquele processo que você tem que seguir. E se você eventualmente não dá muita atenção para aquilo, pode acontecer alguma coisa bem grave. Então, daí a importância. Nós tivemos casos, Danilo, há muitos anos atrás na cidade, de troca de bebês, não foi? Hoje a gente pensa isso e fala, mas meu Deus, mas como isso aconteceu? E não só aqui, né? Brasil todo, né? Então, eu estou citando um exemplo um exemplo clássico de uma gestão ruim e de processo zero, para as pessoas entenderem exatamente o que você falou de certificação e os processos, a importância disso, não é? Porque quando a gente coloca, você deu um exemplo claro, né, em relação a isso e existem hoje com o amadurecimento de gestão e consecutivamente com a importância, a introdução de todas essas questões de processo, né? O que seria processo? Vamos dar um exemplo bem claro. Eu levanto de manhã, o que eu faço? É um processo. Eu levanto, abro o olho, né? Coloco o pé no chão, vou lá, escovo o dente, uso o sanitário. E isso é um processo. A partir do momento que a gente traz isso para dentro da instituição hospitalar, a partir do momento que eu não faço, por exemplo, hoje tem instituições hoje que elas têm sistemas de rastreamento de bebê dentro do hospital. O bebê tem a pulseirinha da mãe, e se ele for colocado perto de outra mãe, apita e assim sucessivamente. E a melhoria desse processo, que não era só, a gente vê algumas fotos mais antigas, e eu, quando me formei, participei disso, da minha formação lá de 95 a 98 em Marília, colocava-se os bebês tudo um lado do outro. Isso mesmo. Né, e saía distribuindo nos quartos. Isso hoje já não se faz. O bebê praticamente não sai de dentro do quarto da mãe, que é questão do alojamento conjunto. O que é isso? É um processo. E os sistemas de qualidade, eles trazem isso para os profissionais. Por exemplo, tem níveis de processos hoje que se você não cumprir no mínimo 750 quesitos, você não é certificado. E o que isso tem a ver com gestão? Tem a ver tudo com gestão. Porque a partir do momento que você acredita isso a um processo, você reduz os seus riscos. Né? Do que? Riscos de troca de bebê, risco de troca de medicação, risco de um médico prescrever uma medicação errada. Então, tudo isso, esses processos, ele vem para trazer essa segurança assistencial. E o gestor, o executivo, ele tem que saber disso. Se o executivo que está lá sentado fazendo a gestão financeira administrativa, se ele não tem um conhecimento disso, ele não vai dar bola para isso, ele vai dar bola para o número, que não e assim só para o número. E o processo ele não é só número, ele também é número. E essa entrega que o processo faz é muito importante, por quê? Porque ele segura e assegura que a qualidade, o cliente... existe uma premissa assim, Neto, o cliente ele tem que sair melhor
ou no mesmo estado de dentro de uma instituição de saúde, nunca pior. Por quê? Porque você tem que entregar o melhor estado de bem-estar para ele. Eu aprendi isso nesse tempo, que você tem que primeiro saber o que não fazer, para depois saber o que fazer. Então, o processo ele vem para te colocar isso, te colocar num trilho de qualidade, num trilho de certeza para os profissionais cumprirem. Né? Essa é a grande questão que o processo ele traz. Pois é, aqui na clínica de oncologia, desde sempre, até por conta da Anvisa, e vigilância sanitária local e estadual, que eles estabelecem para a gente, desde sempre a gente tem os nossos processos bem estabelecidos, né? E, obviamente, a certificação é muito importante, a gente busca certificação sempre, como você disse. Então, eu entendo muito bem isso. E, pessoal, por que eu estou dizendo isso? Porque nós mexemos com quimioterapia. E a quimioterapia, ela não pode ser infundida de maneira errada, ela não pode, ela vai matar a pessoa se isso acontecer. É óbvio que a gente consegue, com o passar do tempo, a gente consegue um padrão de qualidade, até pelos funcionários, que você elimina completamente esse tipo de coisa. Aqui dentro, obviamente, nós desenvolvemos algumas situações de quimioterapia que elas são, inclusive, diferentes visualmente, digo por adesivos que a gente colhe, etc., para as pessoas terem o impacto de que aquilo, de fato, é o quimioterápico, não é o pré-quimioterápico, por conta de toda essa situação. Isso culmina em algumas coisas que passam batido em outros lugares, mas que aqui a gente tem orgulho de falar, para as pessoas entenderem. Eu tive médicos que trabalhou comigo que se formaram em Barretos, tive outras pessoas que vieram agora, o Zé veio de Curitiba, etc. E era comum a gente escutar falar, olha, tinha muita reação, eu já vi pessoas falecendo em quimioterapia, etc. A gente nunca teve esse tipo de coisa porque o processo é muito estreito.